tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão assistir esse podcast. E também não lembro qual é o número desse podcast. Mas, como eu começo todos eles falando, eu convido pessoas que eu admiro muito. Foram pessoas que estão construindo a nova história da Olsen, uma nova Olsen. E tá aqui com a gente no podcast de hoje. Quem tem boca vem pra Olsen, a Carol. A Carol, ela vai apresentar mais um pouquinho dela, ela vai contar um pouquinho da história dela. Mas eu queria trazer o porquê que a Olsen escolheu a Carol pra estar com a gente. Carol é nossa embaixadora. Faz desde o comecinho do ano, né? A gente começou a trabalhar juntas. Carol é uma baita arquiteta. E já com a história, ela já cresceu no meio de dentistas. Acabou desenvolvendo a carreira dela dentro do universo odontológico. E sem querer, ela tropeçou e acabou definindo um nicho no qual ela estava inserida. E hoje ela atende exclusivamente a área da saúde, né? Consultórios médicos e odontológicos. E, de fato, eu sou muito suspeita, porque hoje ela é nossa parceira, então hoje eu não poderia falar nada. Mas, de fato, escolhi a Carol para fazer parte desse grupo, porque no conceito da Olsen, ela entrega algo muito parecido com o que a Olsen entrega. Que não é volume, não é preço baixo, mas sim qualidade. Hoje ela já passou por uma infinidade de equipamentos, né, de consultórios e clínicas. Então, ela entende um pouco da dor do dentista, ela já viu muita coisa. Então, por estar nesse universo e falar com o mesmo público que a Olsen, a gente escolheu ela para estar perto da gente. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Queria te pedir para te apresentar, contar um pouquinho da tua história para as pessoas que estiverem ouvindo, saber de quem elas vão ouvir as dicas e o que a gente vai falar mais para frente. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez o convite, Elisa. E acho que desde quando a gente se conheceu, a gente viu que o nosso propósito estava muito alinhado, né? E quando teve o convite, eu fiquei muito feliz. Bom, eu vou apresentar um pouquinho. Eu sou a Carolina Portes, arquiteta, especializada em projetos de clínicas médicas e odontológicas. Então, não só odontológicas, médicas também. Eu vim do mundo da odontologia, né? Meus pais se conheceram na faculdade de odontologia, mas desde que eu me lembro por gente, assim, eles nunca atuaram na odontologia. O pai sempre estava inserido no mercado de vendas de equipamentos. E eu, como arquiteta, na faculdade já, eu tive proximidade de como projetar uma clínica. Fazia alguns layouts, eu tinha uma noção um pouco de como que funcionava a posição da cadeira inserida no projeto. E quando eu saí da faculdade, já estava projetando clínicas. Então, eu posso dizer para você que não imaginava que tomasse a dimensão de onde eu estou hoje. Já projetamos em mais de 350 clínicas em todo o Brasil. Já são mais de 400, que eu sei. Acho que eu não contei. A gente até parou de contar, na verdade. Mas o que eu posso dizer para vocês é que é um mercado, assim, muito, muito sólido e de muita indicação. E a gente, por estar muitos anos, há mais de 10 anos nesse mercado, eu fico muito feliz. Porque realmente os clientes que vêm até nós é por pura indicação. Então é porque a gente tem, né, feito um trabalho bem consistente, bem assim, com excelência, né? O que a gente entrega. Você comentou, né? Nem a quantidade. Hoje é uma quantidade, posso dizer para você. Mas a gente consegue captar a essência de cada profissional. Então, cada clínica para nós é única. Porque a gente vê que é muito mais além do que só um projeto. E acho que a gente vai falar bastante sobre isso, né? E quando eu já estava no mercado de trabalho, eu brinco que eu não fiz uma especialidade para saber como projetar clínicas. A minha especialidade foi na prática. Foi empírica. Totalmente. Então, ter o domínio das normas, protocolar projeto da Progevisa e voltar e saber o que estava errando. E foi um crescimento. Eu vi que foi um crescimento do mercado e eu pude acompanhar isso. Então, se você for ver, há mais de 10 anos atrás, quando a gente projetava as clínicas, ainda os dentistas e até médicos, era aquela situação assim, a clínica fria, distante, tímida, tom azulzinho, muito branco, luz fria. E aí, quando a gente entrou no mercado com esse olhar, né, que quando eu comecei, pode ser meio que intencional mesmo, assim, de trazer um pouco da arquitetura para esses ambientes, né? Falei, por que tem que ser branco? Por que tem que ser essas cores? Aquela cara, eu falo cara de doente. E isso lá atrás já. Então, em 2010 foi quando quando eu comecei, de fato, com os primeiros projetos, quando eu coloquei um pouco do que eu aprendi na faculdade, um pouco do que eu acreditava, eu vi que repercutiu. Uhum. E aí foi um consultório, que aí o outro dentista falou, putz, que legal aquele consultório daquele meu amigo. Quando eu vi, a gente já começou a projetar vários com essa intenção, de trazer um ambiente extremamente acolhedor, aconchegante.
E aí foi isso. Então, eu posso dizer pra você que ao longo desses anos foi a minha escola. Aham. E Foi o teu hoje, universo, né? e hoje, assim, quando eu me dei por conta, eu falei, caramba, a gente já está super inserida no mercado. Não dá mais pra Com sair. esse nicho, E claro, daí, quando eu me deparei com isso, eu falei, não, agora então a gente vai, já que a gente vai ser isso, né? Cheguei hoje ter uma estrutura no escritório, ter arquitetos que trabalham comigo. Falei, então a gente vai ser o melhor. Então a gente vai começar a entender melhor das normas, o que a gente pode entregar melhor. E eu comecei a perceber que, como a gente vai falar sobre isso, que não é só um projeto. Fazer uma clínica de sucesso tem muita coisa por trás. Uhum. E é isso. Eu queria poder dividir a nossa conversa de hoje em 3 pontos. Que eu acho que são 3... Por a gente estar inserido numa geração muito comum, acho que existem 3 vertentes que a gente vai poder falar bastante hoje e agregar na vida de quem está assistindo. Uma é na Carol enquanto empresária. O segundo movimento é o que tu enxergas, tudo de errado que tu já viu, né, dentro dos consultórios, que uma das coisas que nas primeiras escutas que eu fiz na tua fala, que eu achei o máximo, foi porque muitas vezes tu pergunta pro dentista ou pro médico o que ele se incomoda, e muitas vezes ele tá tão adaptado com aquele incômodo que ele não sabe. E aí, quando tu propõe, dá uma sugestão, a pessoa fala, tipo, nossa, não tinha pensado nisso. Então, é gerar esse desconforto pra quem tá assistindo. Sim. De, meu Deus, eu preciso disso porque realmente nunca tinha pensado. Então, a gente falar um pouco sobre a prática, o dia a dia do dentista e como que o teu trabalho muda na vida. Eu acho que esse é o grande benefício de um trabalho de nicho. E o terceiro é a gente contar um pouquinho dessa nova porta que a gente está abrindo para falar mais com o novo segmento. Mas isso a gente deixa pro final de surpresa. Tá bom. A primeira pergunta que eu queria te fazer, que eu acredito que um pouco por ter passado por isso, e dentro do que tu oferece, tu tenta que os teus clientes façam o mesmo. Qual foi a transformação? Aonde tu viu que a tua empresa virou? Que tu conseguiu se comunicar melhor? O que tu mudou no teu marketing? O que tu mudou na tua comunicação? Que tu conseguiu atingir o que tu gostarias? Que tu percebeu que a tua clínica não. Tua clínica não, né? A tua empresa realmente deu uma virada de chave quando tu fez algum movimento. Pra dar um insight pra quem tá assistindo, né? Qual foi? Tu sabe dizer qual foi essa virada? Sim. Foi em 2018, quando a gente bateu a marca de mais de 100 clínicas. Eu lembro que era outubro mesmo do médico dentista, né? E eu sempre, assim, por conta própria, falava, todo mês de outubro eu vou lançar alguma promoção para os clientes. E nesse 2018, eu falei, vou fazer uma conta, porque eu não tinha noção ainda. Eu não tinha entendido que eu tava realizado super... Não, que já era grande. Pra mim era uma coisa meio... Tava no automático. E aí, quando eu falei, caramba, acho que eu vou fazer uma conta de quantas clínicas a gente já fez, e aí vou fazer uma promoção. Olha, mais de tantas clínicas, quem fechar com a gente esse mês vai ganhar um bônus, enfim. Aí, quando eu parei pra contar que eu vi que tinha passado de 100, aí eu falei, caramba. E aí, logo depois, eu tive a reunião com o pessoal da Casa Sul, que é uma editora bem grande até no Rio Grande, na Foi região do lançamento sul. da tua revista. Eu tinha já algumas parcerias, fazia alguns vídeos pra eles. E eu lembro que a Rosicléria, né, a dona da editora, me chamou. Ai, Carol, vamos voltar a fazer vídeo. E eu sempre, na minha cabeça, era vídeo pra casa. Então, a gente também faz projetos residenciais. Por mais que as pessoas achem que não, a gente faz. E eu lembro que eu falei assim, ai, Rose, então vamos pensar, eu quero trazer mais casa, porque eu só faço... O pessoal só me conhece como clínica. E olha isso. E eu falava assim, eu não quero mais só fazer clínica. Eu quero que as pessoas saibam que eu faço também residência. Ela assim, mas Carol, quantas clínicas você já fez? E eu tinha acabado de fazer aquela conta, né? Eu falei, então, acabei recente, fiz 100. Aí quando eu falei isso pra ela, eu lembro que ela até largou a caneta assim, ela falou, 100 clínicas, Carol? Quantas você tem? Na época eu tinha 32, eu acho. Aí ela falou assim, caramba, não, peraí, para tudo. Daí Por que tu quer residência? Daí ela só chamou, assim, a filha dela, que também fazia parte da editora, assim, acabei de ter uma ideia, a gente vai lançar uma revista só da Carol. Pra comemorar essas mais de 100 clínicas, vamos fazer uma edição especial só com projetos. Você tem portfólio? Eu falei, tem. Acabei recentemente de fechar um pacotão com fotógrafo. Tem um monte de clínica fotografada. Vocês vê se vocês gostam, né? Aí, quando eu me dei por conta, ela falou assim, Carol, o que vem de arquiteto aqui querendo nichar? Você já tá nichado. Então, assim, aceita. Sabe? Querendo, eu falei, Deus te deu um presente, aceita que... Não tinha pensado. E aí foi quando a gente lançou. Aí ali que eu falei, caramba, a gente tá nichado. Sem eu perceber, a gente já tava nichado. Aí teve o lançamento da primeira revista em 2018. Acho que foi quase 2019, bem no finalzinho de 2018, porque daí até produzir a revista.
E ali eu vi, Elisa, que a gente deu um boom, assim. Porque daí, obviamente, essa revista conseguiu mais pessoas. A gente começou a divulgar nosso trabalho pra fora de Curitiba. E tu percebeu o teu comportamento mudar quando tu te deu conta que tu tinha feito mais de 100 clínicas e tu viu a reação dela, tipo, cara, eu sou grande. Tu mudou o teu comportamento? Mudou porque eu falei, não, então a gente vai começar a comunicar com esse pessoal. Que até então eu achava que eu tava, assim, na verdade não sabia que eu estava me comunicando. É quando eu comecei a parar pra pensar, as maiores pessoas que me seguiam eram médicos ou dentistas. Aí quando eu vi, a minha comunicação já, naturalmente, já era pra esse público. Tu compartilhava o que tu fazia e acabava sendo muito mais e aí eu via, e assim, a gente não tinha nenhum tipo de marketing. O marketing do escritório era o Instagram, e eu sempre fui muito de pegar o celular e falar e dividir o que a gente estava fazendo. E assim, por ser um mercado muito fiel, posso dizer, a indicação vinha do próprio concorrente. Isso que era muito legal. De um arquiteto, no caso? Não, do dentista lá. O dentista que era especialista em ortodontia. Ele fez o projeto comigo. O amigo dele, que era o concorrente dele, que era ortodontia, ele fazia comigo. Entendeu? Aí quando eu vi, eu falei, caramba, então foi muita indicação. E daí nisso a gente, em menos de 4 anos, a gente passou para mais de 250 clínicas. Daí foi quando a Casa Sul convidou novamente a gente para fazer a nova edição, para lançar a segunda edição, para comemorar a marca de mais de 250 clínicas. E ali a gente daí, achei que ali a gente daí virou mais, acho que ali realmente que virou a chave, que foi em 2023. E qual foi, se tu tivesse que escolher um comportamento teu que mudou deste Marco antes pra Carol de antes, pra Carol de depois, o que tu percebe que mudou dentro de ti? Eu vi que eu não era só mais arquiteta. Eu era uma empresária. Sem imaginar. E eu falei, caramba, eu vou ter que começar a parar de ser centralizadora, porque senão eu ia começar a dar conta. Quando eu vi, eu comecei a ter que estruturar toda a equipe para tentar não, mas assim, dividir o meu conhecimento, não era só eu que fazia essa criação. Eu comecei a ver o potencial nas pessoas que estavam lá ao meu lado. E, bom, aí acho que foi isso. Assim, eu percebi, se eu não começar a dar atenção para outros setores, o negócio não vai. Tu teve medo de investir? Por exemplo, no momento em que tu entendeu que tu não deveria mais estar sozinha. Uhum. O medo de, agora eu preciso montar uma equipe, isso gera gasto, gera investimento. Tu teve medo de fazer isso? Então, eu sou meio doidinha, né? Não tem muito. Eu sou daquelas que vou lá e faço, sabe? Se faz sentido, tu vai lá e faz. Eu vou lá e faço. Então, assim, eu acho que eu não parei pra pensar. Se tu tivesse feito conta, tu acha que tu teria tido medo? Acho que sim. Com certeza. Acho que todo empreendedor tem medo, mas eu arrisquei, assim. E eu posso dizer, eu tô longe de ser um escritório. Tenho muito ainda pra aprender, tenho certeza disso. Recentemente também, por conta dessa revista. Eu só peguei esse gatilho, tu tá longe de quê? Só pra eu entender. Ou do que tu acha que tu estás longe? Eu acho que tem mais potencial. O que eu idealizo é que eu possa dividir esse meu conhecimento com mais arquitetos. Porque eu não tenho esse braço, não tenho tantos braços para poder atingir mais gente só ali em Curitiba. Foi quando a gente começou a fazer o projeto online. Uhum. Que está sendo super legal. A gente tá fazendo vários projetos em todo o Brasil. Só que ainda a gente tem uma ressalva, né? A pessoa gosta da gente, tem empatia. Fala, caramba, eu quero fechar com você. A gente mostra até uns cases, ó, como dá certo. Mas chega na hora assim, mas você não vai estar aqui. Quem que vai executar? Né? Aí ali a gente parou. A gente falou assim, a gente tem que então pensar como que a gente vai estar presente, sem estar lá. Aí a ideia, por isso que eu conversei com você, a ideia é a gente tentar dividir o nosso conhecimento para outros arquitetos que possam ser o nosso braço, entendeu? Criar uma rede mesmo. Tá aí uma das surpresas do que a gente tá pensando no futuro, né? É uma rede para poder levar, porque eu pude ver, Elisa, e isso foi no lançamento da segunda edição, quando eu juntei muitos profissionais que fizeram parte dessa revista, vários profissionais da área, dentistas que estavam lá na revista, foram para prestigiar, lógico, o seu próprio consultório ali, e outros convidados mais. Aí, quando eu comecei a receber feedback deles lá no evento, aí um deles chegou para mim e falou assim, Carol, você mudou a odontologia aqui de Curitiba, você sabia disso? Aí eu falei, caramba, sim, eu tô, e ele já da velha guarda. O que você fez no meu consultório, você mudou a maneira de eu trabalhar. Ele fala assim, hoje eu vou muito mais feliz pro meu trabalho, hoje meus pacientes ficam muito mais satisfeitos. Aí ele falou assim, então o que você está fazendo está mudando a vida dessas pessoas, então leve isso para mais pessoas. Ele falou assim, você tem que levar isso para mais pessoas, não só aqui em Curitiba.
Aí, quando ele falou isso, eu falei, caramba. E aí, foi quando o Dax, né? O Dax trabalha comigo, foi um amigo meu que eu chamei ele pra me ajudar nessa parte de marketing. Falei, Dada, a gente vai ter que levar isso pra mais pessoas. Como? Não sei. Eu vou pegar Vou pegar esse teu gatilho, essa tua deixa pra gente ir pro próximo pilar nosso que a gente tá falando aqui, o próximo campo, que é quais são, hoje pensando, né, lembrando a tua história, obviamente tu não vai lembrar de todos os projetos, mas quais são as maiores dores que hoje tu resolve dos dentistas? Por que a gente nicha, por que eu escolheria uma arquiteta nichada da área da saúde, né, médica, odontológica, por que eu te escolheria e não um arquiteto normal? Porque eu aprendi a conhecer o universo deles. Eu entendo o que eles fazem, o que eles precisam e a gente projeta para eles. Então, nosso projeto vai muito mais além do que um projeto bonito. Eu até brinco, o arquiteto tem que fazer projeto bonito, é a nossa obrigação. Mas um projeto de clínicas, tem que ser funcional, antes de tudo, ele tem que ser funcional. Ele tem que ser funcional, ele tem que ser ergonômico, ele tem que ter dentro das normas. Você vai receber a Lisa no final da tua obra para fazer a vistoria. E se não tiver na norma, as metragens, as coisas que realmente exigem, e muitas vezes, grande parte não sabem disso, os arquitetos não sabem, ou até mesmo o próprio profissional da área de saúde, ele não aprendeu isso na faculdade. Conta aquele caso que tu me contou ontem, de ter comprado uma casa da CPV. Um detalhe Traz assim... casos, né? Eu queria poder que tu compartilhasse então, esses casos aqui. Porque a gente realmente aprendeu a entender o universo desse cliente. E é muito engraçado, Elisa, porque uma das primeiras etapas primeira etapa que a gente faz de começar um projeto é a reunião de briefing. E muitos pensam assim, nossa, que saco, né? Parar lá 2 horas, 3 horas. É difícil eles também terem tempo para sentar comigo e conversar. E é só uma conversa. Mas assim, é um questionário que a gente desenvolveu, perguntas muito específicas, que a gente começa a ter uma conversa. Quando a gente vê, nem o próprio profissional entende que ele deu um monte de resposta. Ele não sabia de coisa que ele não sabia que era importante. Coisas que ele tinha que parar para pensar. Por exemplo, a gente pergunta muito... Desde como é que é esse paciente, né? Depende da especialidade dele. Como é que teu paciente chega no teu consultório? Ele é de mais idade? Ele é um jovem? Ou é um odontopediatria que vai ter um monte de criança? Como que ele vai chegar? Qual que vai ser a sensação que ele vai estar chegando? Ele vai chegar com dor? Vai fazer uma endo, tá com canal, tá morrendo de dor? Vai chegar aflito, com medo? Ou é um paciente que vai fazer uma estética e tá super animado porque ele vai sair de lá mais bonito? Então, a gente tem que entender primeiro quem que é essa pessoa. Eu falo assim, que os projetos são feitos para pessoas. Então, se você não entende aquela pessoa, você não vai fazer um bom projeto. E a gente traz muita neuroarquitetura aplicada, né? Então, sem querer, a pessoa tem que entrar naquele ambiente e colocar... Se conectar, né? Se conectar. Então, como é que a gente se conecta com o ambiente? Com nossos sentidos. É o cheiro, é o visual, é o tato, é o paladar. E eu falo, a gente entra numa clínica, aquele cheiro de doença, aquele cheiro de algodão de dentista, não tem coisa pior. O som ambiente. Então, são coisas que, sem ele perceber, ele fala, puta, que legal tá aqui. Gostei. O que será que tem? Sem ele perceber. E a gente começa a trazer isso no projeto. E a gente também falo muito também da marca. Na própria reunião de briefing, a primeira coisa que eu pergunto, já tem uma logo? Já tem uma marca? Ah, não vou pensar, isso é depois. Eu falei, não é depois. E eles não sabem disso. A maioria não sabe. Aí ele, não, mas é tão importante. Eu falei, é tão importante assim. Eu até prefiro que você faça a tua marca primeiro para depois vir falar comigo. Porque eu falo que a logo não é só aquele ícone que, sei lá, paga R$350 na internet e faz. Gente, é um branding. É a maneira como você vai se posicionar no mercado. Hoje o mercado está super saturado. Se você não tem uma boa marca, você não sabe o que você quer, você não sabe com quem você vai se comunicar, você já está para trás. Então, a partir do momento que você faz um brand, você entende o que você é, o que a tua marca vai oferecer, para nós, quando eu recebo esse brand, quando eu recebo essa marca, eu consigo desenvolver um projeto muito original. Personalizado, melhor dizendo. Não é uma clínica que vai ter um monte de referência do Pinterest, que eu vou chegar e vou ver. Não, eu nem gosto, às vezes, de receber. Vai ficar lindo, mas não se conecta, não entrega. Não se conecta, exatamente. Vai ficar lindo, como eu falei. Os projetos de arquitetura ficam bonitos, mas não vai representar aquela pessoa. Então, assim, você vê que é muita coisa, né? Não é só um projeto. E tu já pegou casos... Porque tem o caso de ontem, porque tu me contou, por exemplo, da história de ter comprado a casa e ter errado o time de te procurar. Isso. Como também os casos de que, às vezes, tu já é acionada com arquitetos e problemas deixados pra trás, tu tem que remendar. Bastante. Conta pra gente alguns casos. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, nem dá pra julgar, porque não tem esse conhecimento na faculdade.
quando você vai alugar um espaço para você poder montar a tua clínica, né? Você, às vezes, vai procurar uma imobiliária ou até vai comprar esse imóvel. Você tem que tirar a CPV, que é a consulta prévia de viabilidade. É uma consulta que você faz na prefeitura para saber se aquele estabelecimento pode ser deferido ou não para a atividade que você vai exercer. Então, não é qualquer lugar que você pode montar uma clínica médica ou uma clínica de odontologia. Você precisa tirar essa CPV. E como que tira isso? Quem que tira? É o contador. Ou até mesmo a própria imobiliária deveria fazer esse serviço. Entregar já pronto. Como é que você aluga um imóvel sem que aquele uso que a pessoa até sabe, o corretor até sabe que vai ser uma clínica e não pode. Mas não fala nada pra não me pedir. Não, às vezes nem sabe. Entendeu? É uma rua movimentada, é uma rua que tem comércio em volta. Por que não pode ter uma clínica ali? Uhum. E tem várias questões que a prefeitura barra. Às vezes a estrutura física daquela casa não comporta, porque tem pé direito mínimo, tem que ter acessibilidade, tem que ter banheiros, tem que ter estacionamento. Então, assim, as pessoas... A pessoa o gasto e o tempo, às vezes, que se economiza de achar que não precisa de alguém... Não, exatamente. Não, e eles não... E assim, não fazem porque não conhecem. Falta esse conhecimento, entendeu? Eu falo desse cliente nosso, ele comprou uma casa, lindíssima, casa antiga até. Que, nossa, e eles atendem o público mais idoso, então dá pra gente resgatar, sabe aquele piso lindo que tem de taquinho, os detalhes, assim, da casa, assim, eu falei, dá pra gente manter tudo ele, mas trazer um pouco de modernidade. Aí eu falei, você tira CPV? Que é isso? E aí não deferiu. Então a gente tá recorrendo, tem como, mas assim, vai demorar, entendeu? Tá parado, o projeto tá parado mais de 6 meses. Porque a gente não consegue ainda, e eles querem insistir, porque assim, se fizer uma readequação no imóvel, é possível que libere. Mas vai ter que ser feito isso, entendeu? Por isso que eu eu tenho certeza que quando você for montar a sua clínica, você precisa contratar pessoas que são capacitadas para te orientar. E não falo só de arquiteto. Tô falando de uma pessoa que vai fazer um brand, vai saber fazer uma marca. Tô falando de você contratar um consultor de equipamento odontológico que vai saber te orientar qual o melhor equipamento comprar. Porque não adianta você fazer estética e comprar um equipamento que não condiz com o que você vai precisar. Como também, às vezes, eu quero colocar aquela cadeira linda da Hoff. Ótimo, legal, né? Mas, às vezes, pro que ele vai fazer de procedimento, não conversa. Tu tem algum case pra trazer que a pessoa tinha uma clínica desse modelo antigo, fez a reforma, e o resultado que isso trouxe pro negócio dela? Tipo, ter acompanhado o crescimento, aumento de vendas, a empresa crescer? Muitos. De verdade, assim, tem vários cases de sucesso. A gente fala que a gente cria clínicas e consultórios de sucesso. Porque ela se reposicionou, começando pelo marketing. Ela fez... É legal até trazer o caso dela. A gente fez uma promoção no mês da mulher. Eu vou inventando coisa, né? Eu falei, no mesmo ano, o que a gente podia fazer? Mês de março. Então, as dentistas que fecharem com a gente vai ganhar uma consultoria de imagem e vai ganhar um preço, um bônus, assim, um desconto que tem a minha parceira Paula, que faz marca, faz branding, para você poder refazer sua marca. Aí você vem fazer o projeto comigo. E essa doutora fechou a consultoria de imagem. E a cor que era da marca dela não tinha nada a ver com a cor que representava ela. Então, começou por aí. A cor mudou completamente. Ela fez uma nova marca. E a gente fez um projeto maravilhoso em cima do que realmente representa ela. E a gente fez um projeto extremamente ousado que representava ela também. Então, assim, a virada de chave que teve e o feedback dos pacientes foi incrível. Então, assim, tem muito. Não tem como dizer que não dá certo. E o mais legal é que a gente tem casos, assim, que a cliente fala assim... Carol, você não vai acreditar. O meu cliente entrou e falou, opa, desculpa, tô no lugar errado. Não reconheceu? Não reconheceu. Ela disse, Carol, você acredita? Eu tive que, não, é aqui mesmo. A secretária, não, é aqui mesmo. Então, assim, é muito legal escutar esse feedback. E eu falo que a gente que projeta clínicas, a gente não tem só um cliente. A gente tem muitos clientes. Porque é o profissional da área de saúde e seus pacientes. Que é muita gente que o objetivo mesmo é lá na ponta, né? É lá na ponta. Então, a gente tem que pensar não só... na funcionalidade da clínica, do bem-estar do profissional que passa horas do seu dia trabalhando lá, porque se vocês forem ver, eles ficam muitas horas, né? Então a gente tem que pensar em tudo, na melhor iluminação, qual o posicionamento da cadeira para facilitar o teu atendimento. No meu brief eu pergunto,
você trabalha com auxiliar 100%? Aí, às vezes... Não sei te responder, deixa eu pensar. Acho que sim. Tá, e você... Onde que é a tua bancada clínica? Do teu lado ou do lado da tua auxiliar? Ai, do meu lado. Nossa, é um saco mesmo, né? A auxiliar toda hora fica passando atrás de mim pra pegar as coisas. Então, acho que vamos fazer a tua bancada clínica do lado do auxiliar? Nossa, é verdade, faz muito mais sentido. Então, assim, às vezes o posicionamento da cadeira muda completamente. E tem algo... projeto. Essa resposta eu vou te perguntar, mas eu acho que eu nunca fiz. Tem algo, porque muitas vezes, acho que existe o dentista que constrói uma estrutura visando já o cliente, toda perfeita pro cliente, mas às vezes não olha pra ele. Bastante. Como às vezes tem dentista que olha só pra ele e faz um consultório incrível pra ele, mas não se conecta nem um pouco com o público. Hoje, falando de ergonomia do dentista, o que tu trabalhar contigo, teu conhecimento e experiência, tu consegue dizer as coisas que tu conseguiu mudar pra entregar ergonomia também pro dentista e não só pro... Desde a altura de bancada, a mesa auxiliar que a gente fala, que a mesa auxiliar é aquele carrinho volante, que muitas vezes ele facilita muito o atendimento, principalmente quem atende sozinho. Mesa auxiliar que desenvolveu que ela vira cirúrgica, então ela tem duas funções. O dentista, além dele fazer procedimento simples, ele também faz cirurgia. Então, além de ter o carrinho de cirurgia, ele tem outro carrinho. A gente faz 2 em 1. A iluminação, eles não fazem ideia de como isso muda o atendimento. Então, ter uma iluminação certa, objetiva, é bem em cima da cabeça dos pacientes, mas também que não doa o olho do paciente, entendeu? Não faça sombra. Posicionamento da cadeira, gente, é tão simples. É por isso que eu falo, aquele óbvio que a gente tem que dizer, né? O óbvio que precisa ser dito. A posição da cadeira, eles não fazem ideia que é o coração do projeto. Porque... como o paciente vai entrar, ele tem que dar muita volta para sentar. Às vezes ele deixa a cadeira de costas para a janela. Às vezes, eu vejo assim, situações mais bonita. Eu tô contando situações de clientes que já têm a clínica e me contratam para reformar. Aí eu chego lá e falei, não, a posição da tua cadeira tá completamente errada. Você tá de costas para a janela, você faz sombra na boca do paciente. Porque o dentista fica assim. E o paciente fica olhando para onde? Ou quando coloca o pé da cadeira na porta. Aí a moça vai de saia. Entendeu? Então tem posições assim, e ela o paciente dá um giro pra entrar na cadeira, porque tem todo o equipe pra puxar. Então são situações assim que a gente pensa em cada detalhe. Então sim, acho que conseguimos, com a arquitetura, e é possível sim, a gente proporcionar o melhor benefício. Então assim, é pensando na ergonomia, na funcionalidade, nos fluxos dessa clínica. A gente pensa muito no fluxo. Como é que vai tirar esse lixo? Quem que vai tirar esse lixo? A recepcionista, ela vai... Hoje tá super em alta, né? Que o paciente é servido. O paciente não se levanta mais pra se servir. Hoje você senta, recebe... O que tá em alta, né? Aquela dica. Ou chega... o negócio massageador, o bichinho pra apertar. Não, você chega na sala de espera, já tem o menu. Aí diz o que vai ter no dia. E aí o chá tal. Claro que não vai ser um banquete, mas assim... É o detalhe, tem um bolinho, dependendo. Aí essa recepcionista vai servir. E onde que tá a copa? Onde que ela vai pegar isso? Tá perto? Então, são detalhes que a gente... Por isso que eu falo que no briefing, quando eu começo a fazer perguntas, às vezes tem uns que ficam... Nossa, não parei pra pensar, Carol, calma. E se empolga, né? Porque a gente fala... Não, então, calma. Acho que eu vou precisar pensar melhor, porque eu não sei. Desde a sala de relacionamento, que a gente fala muito sobre isso. Quando a gente faz o briefing, eu pergunto, quem que cobra esse paciente? É você? Ou é a tua secretária? Aí, às vezes, ele fala assim, não, eu que gosto de cobrar. Eu falei, tá, mas você gosta de cobrar dentro do teu consultório? Ou você sai numa sala, porque daí, enquanto você tá cobrando, a tua secretária, a tua auxiliar tá arrumando a sala pra já receber o próximo? Você já vai ganhar tempo com isso. Nossa, não parei pra pensar nisso. É verdade, se eu for pra uma outra sala reservada, que eu consiga ter um acesso direto, a minha secretária já tá arrumando a sala. Não, eu não gosto não gosto de falar de valores. Quem fala de valores é a minha secretária, mas ela fala hoje, na tua mesa? Ah, hoje ela senta na minha mesa. Eu falei, não. Tem que ter uma sala de relacionamento onde você vai passar esse valor. E é ali que ele vai falar as dores, é ali que ele vai falar que não tem dinheiro, é ali que ele vai entender o caso dele, é ali que você vai oferecer um café, você vai... Ali que ele vai poder se abrir. Então, falar é uma sala que tem que ser pode. muito legal. Tem que ser uma sala muito legal, entendeu? E então, hoje, se tu tivesse que escolher... gente, é muita pergunta que vai aparecer. Se tu tivesse que escolher, por exemplo, um consultório com a tua experiência, se tua filha fosse dentista e ela tem 2 consultórios pra escolher, pra alugar.
ou um com uma estrutura muito legal, num lugar um pouco mais deslocado, que não tá na vista de todo mundo, ou um que as pessoas passam e veem da rua, mas que não é tão legal. O que tu escolheria? Poderia reformar ele? Sim. Então, com certeza, o que todo mundo fica mais fácil acesso. Que as pessoas visualizam. Sim, sem dúvida. Ainda funciona. É? Ainda chama. Ainda chama. E tu Se você tem case... acessibilidade, se você tem fácil acesso, fácil para estacionar, não adianta. Por isso que também, quando você vai escolher um espaço, não é só escolher um espaço aleatório. Você tem que entender o entorno. Quem que é, primeira coisa, quem que é teu público? Ele vai vir de ônibus, ele vem de carro, ele não se importa de estacionar, ou ele tem um público que tem que ter valet, você tem que entender. Uhum. Ah, não, então beleza, então vamos procurar uma região que vai atender isso. E tu ajuda nesse processo de encontrar a sala? Também. Mas é engraçado que a maioria, quando chega até nós, já pegou a sala, né? Já tá. Acha que tu não faz esse tipo de trabalho? É, por isso que eu já te falei mais uma vez lá do C3, né? Que a gente tem que trazer essa informação pras pessoas. Essa é a última etapa, calma. Tá bom. Tem mais 2 perguntas pra gente poder passar pro último, pra novidade. Vamos lá. Eu acho que muita gente deixa de se conectar contigo ou deixa de procurar, muitas vezes por achar que é um custo inacessível, ou que te procurar mais cedo vai gastar de forma equivocada. Traz uma realidade, e às vezes o que a gente posta, muitas vezes são as coisas que foram muito mais caras, né? Sim. Mas quanto que uma pessoa pode fazer uma reforma pequena, mas que já se conecta, fazer um negócio bonitinho? Qual que é o custo médio de um consultório, com 2 clínicas? Consultório com 2 clínicas, recepção. Você diz só do meu serviço ou do montar toda a clínica como um todo? Isso. Não, eu digo para contratar uma arquiteta e fazer uma reforma. E fazer esse todo o trabalho projeto. Hoje em dia tem um valor estimado de várias clínicas que a gente fez uma média, de sair em média de R$3.000 o metro quadrado. Um metro quadrado. Pra você fazer... Mas aí tu tá trazendo a média daquelas que investem muito junto com as... A média tá dentro da obra, que é a obra bruta, Tá. e da marcenaria. Tá. A média de marcenaria. Eu brinco assim pro cliente, pega a tua clínica e vira de cabeça pra baixo. Tudo que cair não tá incluso nesse valor. Então, tudo que tá embutido, a obra, o piso, a iluminação, o gesso, a parte hidráulica, elétrica, aquele painel madeira, tudo nesses R$3.000. nesse valor, média R$3.000. Isso varia muito, mas é uma média, né? Sim. Dá pra se na balizar por ali. arquitetura, o céu é o limite. Isso que eu brinco. Por isso que também no brief a gente faz um budget. Qual que é o teu budget? Até quando você quer gastar? Até quando você pode gastar? Porque eu também, uma coisa que eu detesto é fazer projeto que não seja execuível. Sim, porque todo mundo sonha e Eu não dá pra faço o aplicar. projeto, mostro 3D, daí a cliente chega lá e não consegue fazer. Então, isso é uma coisa que a gente não faz. Então, por isso que eu preciso entender o que você pode. Na hora, se eu vejo assim, Carol, eu tenho isso, eu falei, você não vai conseguir fazer. E eu sou sincera, porque não vai conseguir, não vai. Você vai conseguir ou não vai ficar como você tá imaginando, ou lá na frente você vai ter que refazer muita coisa, não vai colocar coisa de qualidade. Sim. Por isso que eu falo, montar uma clínica é um investimento, não é um gasto, não é um custo, é um investimento. Então, se você, desde o começo, investe em pessoas que vão saber te orientar, vão saber te guiar nesse processo, você já está economizando. Uhum. Tu evita erros, né? Você evita erros. Quando a gente vai, é o barato que sai caro. E eu falo, e mesmo assim, a gente está muitos anos no mercado, ainda a gente comete erro. Ainda acontece. Eu falo que é um processo, cada vez mais a gente tá melhorando o processo do escritório, porque tem situações que a gente pecou aqui, hein? Vamos melhorar aqui. E não adianta, porque é o dia a dia. E a gente fala, o nosso tipo de cliente é um cliente que a gente precisa entender ele, porque é um diferente do outro. Não é um padrão, por mais que é clínica, mas cada profissional trabalha de um jeito, atende de uma forma. Eu não posso fazer o que eu fiz naquela cliente, porque nessa não vai funcionar. É isso. Tá, agora eu queria aproveitar esses últimos minutos que a gente tem. Tá acabando já? Sim, a gente tem mais uns 10 minutinhos, vai? Caramba, vai passar rápido. Vamos então entrar na nossa última pauta, aproveitar esse tempinho final que a gente tem. Pra contar, a gente, por dentro dos bastidores, a gente sabe o porquê que a gente se conectou, os valores que a gente tem em comum, Sim. A gente sabe tudo isso. Mas a gente tem um propósito maior. Sim. E eu queria que tu compartilhasse um pouquinho, ainda de forma, está sendo construído, né? Mas um pouco do que a Carol enxerga entre Olsen e Carol, que os nossos clientes, seja o próprio arquiteto que vai poder se aproveitar aí de uma informação que tu tem disponível para dar, eles vão precisar construir ao longo de 5 anos que tu levou para construir. Sim.
Ou até o dentista e o médico, que é o nosso paciente, né? O nosso cliente. O que tu enxerga de benefício de estarmos juntos nessa trajetória? Bom, primeiro porque o nosso propósito é super alinhado, né? A gente desde o começo nunca falou de quantidade e de qualidade. E você investir em um bom projeto, em um bom produto, você vai evitar gastos desnecessários. Você está saindo lá na frente. E você entender que é a questão de valor, né? Que o que você vai estar investindo na sua clínica vai ser melhor para você e para o seu paciente. Quando a gente faz com que o paciente ou o cliente, né, entenda isso, ele já vai estar saindo lá na frente e vai estar ganhando com isso. Uhum. Então, isso que eu pude perceber com a Olsen. E ter conhecido a fábrica ontem, eu fiquei mais impactada ainda. E posso comprovar que o que você fala é o que realmente é. Uhum. Entendeu? Então, a gente viu todo o processo, cada cuidado em cada detalhe. A linha médica, não sei se dá pra falar, pode falar. Pode falar. A linha médica, pra mim, foi uma surpresa. Assim, eu vejo que a gente que atende também médicos, eu não fazia dimensão de quanta coisa tem pra médico. Que a gente fica, ou se é odontologia, não, gente. Tem muita coisa pra médico. E coisas muito legais, assim, que eles não fazem ideia. Por isso que a gente tem que falar mais, né? E realmente, às vezes uma ginecologia ali, fica pouco tempo, não é que nem o dentista que às vezes passa horas ali no procedimento. Mas assim, ali tá alinhada a estética, o design, que é lindíssima. Você tem a funcionalidade, porque é pensado em cada detalhe. Uhum. Você tá vendo ali a bandeja, a posição, tudo. E você tem a qualidade. Tem uma coisa, né, que por mais que não fique muito tempo, mas ir no ginecologista, ficar ali de perna aberta não é nada confortável, né? E você tem um negócio ali, tem uma maca ali que tem, não sei se é maca, como é que se chama? Como fosse uma poltrona. Uma poltrona, né? Que tá alinhada essas três, né? A funcionalidade, a qualidade e o design. Então, assim, dependendo da clínica que você vai investir, vale muito a pena. Vale. Como também a maca, não sabia que tinha aquela maca, achei sensacional. E é linda, né? Linda. O refletor, né? O foco cirúrgico. Uhum. Então, assim, tem muita coisa que realmente as pessoas não sabem. Uhum. E eu adorei saber que eu não sei especificar já. E a da marca é tão legal, porque ela resolve um problema tão grande que a gente não se comunica. Não sei se eles te contaram como é que essa marca foi lançada. Não. Mas, porque a gente sempre teve os equipamentos que dobra a perna, o encosto, né? Que tem toda a questão de mobilidade, né? Do produto. Mas a marca foi muito engraçada, porque o pai foi um dia no médico, que era um colega dele. E, de fato, as pessoas mais velhas, idosas, com sobrepeso, têm uma dificuldade imensa de subir numa maca, naquela escadinha que geralmente eles colocam. Tem que girar, sentar. Às vezes é uma maca, que não dá muita estabilidade. Não... Começa a tua primeira experiência se sentir completamente insegura. Né, de ter que subir aquela escadinha, virar. Tipo, pra gente já é um negocinho que... Imagina pra quem tem mais idade. Imagina. E aí, o meu pai passou por isso, começou a xingar esse amigo dele. Tipo, meu Deus, vai ser mão de vaca, né? E essa estrutura, vou subir essa escadinha. E aí, ele ficou com isso na cabeça. E aí, ele desenvolveu a maca. O que é a maca? Ela baixa até a altura do joelho. Ela baixa toda automática. Até a altura do joelho. Então, pra gente mais velha, com sobrepeso, até às vezes pós-cirúrgico, tem um monte de questões que deveriam impedir, né, de fazer esse movimento, mas não tem opção. Ela vai até o joelho, a pessoa senta e ela levanta automático também. Então, assim, o conforto, a segurança, acho que até a questão de não se sentir mal naquele movimento, às vezes é de saia, né? E aí, quando ele lançou o produto, ficava ali no hospital que tem aqui em Floripa. E aí ele conta que pra entregar tinha toda uma burocracia pra fazer a entrega. E era a piloto, era a primeira. Tinha toda uma burocracia pra poder entrar no consultório, tinha que marcar e tal. E estavam lá com a maca pronta. Chamou o médico no estacionamento. Meu pai deitou na maca, fez que tava passando mal. Sai da frente. Entrou com a maca, foi pra sala, pronto, maca instalada. Então ele conta até hoje que foi assim que ele lançou o produto. Foi vivendo a dor dele. Ele, enquanto paciente, passando por aquela situação. Não, e ele desenvolveu uma solução. E que a gente não fala isso. Que o conforto daquela maca, né? O estofamento, tu poder escolher o couro, tu poder escolher a costura. Tem esse detalhe poder ainda, botar logo. Tem quanta coisa, né? E hoje tu já tem acesso ao nosso fornecedor. Sim. Então dá pra fazer um estofamento personalizado. É o que a gente mais gosta de fazer, clínicas personalizadas. A gente não consegue, a gente nunca teve a intenção de comunicar isso pro médico. A gente sempre se comunicou muito bem com o dentista. Mas a gente
juntas agora, estamos bolando aí as coisas, né? De entrar neste novo universo, falar mais com o médico pra frente. Sem dúvida, vai ser um sucesso, tenho certeza. Estamos na reta final. Eu queria te pedir, que eu acho que um dos grandes benefícios, talvez te conecte muito com o nosso público, é por tu ter sido formada numa área técnica também. Eu fui formada em administração, então, boa ou não, né, a faculdade hoje em dia, mas boa ou não, eu fui formada para ser gestora. Então, eu tive acesso a essa informação. Quando a gente fala de médico, dentista, psicólogo, arquiteto, são áreas muito técnicas, onde se desenvolve muito uma habilidade, uma técnica, e pouco falado sobre gestão, sobre a importância, que eu achei a parte mais legal de que tu trouxe, sem que eu precisasse cutucar, tu deixou de ser uma arquiteta e passou a ser uma empresária. Então, tu no lugar de empresária, tu no lugar de técnica, e hoje atendendo esse público, se tu pudesse dar um conselho para os nossos clientes e para outros arquitetos, o que tu diria? Que tu gostaria de ter recebido esse conselho lá atrás? Uau! Difícil essa pergunta, porque tem várias coisas, né, para responder. Tem. Eu pude perceber, que eu acho que eu já falei e vou repetir, quando você projeta um espaço, você projeta para quem? Para pessoas. Então, se você não entende da pessoa, você não vai conseguir ser assertivo no projeto. E eu percebi que quando mais eu fui próxima desses meus clientes, eu pude entender o universo dele, mais assertivo eu era. Não era o que eu achava, um achismo, eu acho que vai ficar bonito, acho que vai ser legal. Para aquela pessoa não ia funcionar. Então, eu acho que cada vez mais, a gente tem que ser mais empático com as pessoas. Ter mais empatia e entender o que elas precisam para atender as dores e trazer soluções. Acho que começando por ali. E quando eu projeto, na minha cabeça funciona mais ou menos assim. A minha ideia é tentar passar isso para os outros arquitetos, tá? São 3 pilares que eu falo que são super importantes na hora de projetar. A realidade, a necessidade e a funcionalidade. A necessidade é o briefing. Eu preciso entender quais são as necessidades daquele cliente. A realidade é o quê? Qual que é o espaço que ele consegue ter? O que ele sonha e o que ele tem disponível, né? Eu só posso alugar uma sala nesse valor. Qual que é o tamanho dessa sala? Ou não, a realidade dele é uma casa maravilhosa. Então, assim, eu preciso entender a realidade que ele tem do local. E a funcionalidade, que aí vem todo o meu conhecimento. De anos de que é estar nichada que te trouxe isso. Estar nichada e pensar na funcionalidade daquela clínica. Então, quando a gente alinha esses 3, não tem erro. Aí a gente faz um bom layout, um bom projeto que vai atender aquele cliente. Acho que é isso. Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que se eu tivesse te mandado um briefing, eu acho que as respostas não seriam tão... Vou falar tão bonitas, porque eu acho que se conectam com o propósito da Olsen. Né? Se conectam com o meu propósito. E aí, acho que tu encerra com uma chave de ouro, que é o teu trabalho enquanto arquiteta não pode ser sobre ego. Porque o projeto não é pra ti. É pra uma pessoa que vai atender outras pessoas. Então, eu acredito que o que nos conecta é a gente entender que a gente fala com seres humanos. Exatamente. Que é a gente saber a escutativa, a gente saber... Embora, às vezes, tu ache uma cor horrorosa, mas se aquela cor conecta com o teu cliente... É pra ele que o projeto. Então, ele tem que sair feliz daquilo, ele tem que sair realmente crescendo. Então, acaba que no final do dia, o empresário de sucesso precisa se conhecer muito bem pra baixar a régua, né? O ego sair de cena e entender que o teu negócio existe pra atender outras demandas e não a tua. E a mesma coisa com o dentista. A mesma coisa com qualquer área, né? Mas assim, o cliente que te contratou precisa entender que aquela clínica também não é pra ele. Aquela clínica, ele vai atender as demandas de função dele, mas é para satisfazer um mercado e um cliente. Então, é sobre a gente se desenvolver e aprender a escutar o outro melhor, né? Conhecer seu cliente, conhecer o processo. E foi aí que eu me conectei com vocês, porque ali eu já pude perceber que a Olsen também pensa dessa forma. E eu acho que todo esse trabalho dos embaixadores, o que você quer construir daqui para frente, é muito alinhado com o que a gente acredita, né? Então, por isso que... vai ser sucesso. Aguardem, teremos muitas surpresas. Muito obrigada, Carol, por ter vindo, por ter passado o dia com a gente ontem e hoje. A casa está sempre aberta e que seja só o começo, né? Só o começo de uma história. Eu fico à disposição. Posso deixar o Instagram aqui? Pode.
O Instagram do escritório é Carolina Portes Arquitetura. Carolina Portes. Tu fala rápido, não dá pra entender. Eu falo rápido, né? O pessoal sofreu com meus gravações de vídeo. Velocidade 2. Carolina Portes Arquitetura. Isso aí. É isso aí. Lá vocês vão conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho. E aguardem, né, as próximas surpresas que a gente tá preparando. É isso. Muito obrigada.